Bem-vindos ao Check-in Liderança e à segunda parte da nossa conversa com a Karina Kimmig. Na primeira parte, a Karina Kimmig falou um pouco sobre a sua infância, as suas primeiras tentativas de empreendedorismo e também o seu percurso académico e profissional inicial que a levaram até à MOR e também à própria metodologia humanística que ela e o Fridolin desenvolveram. Na segunda parte, vamos continuar a falar dos desafios que se colocam aos líderes das empresas, organizações, políticos e alguns dos paradigmas que a Karina, entretanto, tem identificado. Está numa altura de grandes desafios para os líderes das empresas, para as instituições, para os políticos, porque eles são chamados a atuar e, no fundo, eles possuem conhecimento, eles possuem ferramentas, eles possuem as técnicas, eles possuem a responsabilidade e são os nossos guias. E podem nos direcionar para as esferas social, política, educacional, cultural, econômica, realmente para uma nova realidade, né? Fazer essa transição. Só que aí vem alguns paradigmas. Eu tenho vários, mas dependendo aqui do tempo que a gente tiver, eu vou abordar alguns que eu penso que são aqueles mais importantes e que vai naquilo que a gente falava. O primeiro que eu digo é o paradigma do propósito do lucro versus o propósito coletivo. Okay? Até então, o propósito da empresa é o lucro. Então, obviamente, que a contratação que eu vou ter da direção é que ela almeja o lucro. Ela tem que fechar o ano sempre com mais lucro. Esse é o objetivo final, a visão da empresa. Claro, Que não é tirando que... Que não é visão, digamos de Que não passagem. é visão, que não é visão. Aumentar a cota de mercado, terem atenção porque temos acionistas, ou direcionar sempre por causa dos acionistas, ou por causa do lucro, isso não é visão, nem é missão. Isso é atingimento financeiro e ponto. Né? E falta um propósito, não é? Falta. Porque acabas por depois construir tudo o que são as tuas ações à volta desse objetivo. Dessa visão, mas que não te permite olhar para outras possibilidades de como é que podes fazer as coisas de outra forma, porque acabas por estar só orientado nessa visão, que é uma visão até certo ponto de curto prazo, e do próximo relatório trimestral e do próximo relatório anual. E que é, bem, é preciso diferenciar isso, mas continuando com o teu propósito, que acho muito interessante essa palavra, o propósito do paradigma do lucro e do coletivo. Eu acho que é importante discutirmos isso, tendo em conta os desafios que se colocam. Sim, e concordo com tudo que disseste, Paulo, e é mesmo nessa direção. E o que acontece é que a nova liderança ela tem que ser capaz de inspirar as pessoas para uma nova direção. Isso quer dizer o tal propósito, a tal grande causa. Né? E tendo em atenção aquilo que eu denomino e tem técnicas mesmo que eu trabalho isso com gestores, que querem, vamos dizer, mudar e realmente se alinhar neste novo futuro, que é aquilo que eu denomino terceira dimensão, ou seja, quando eu vou estabelecer aqui uma causa, um propósito para a empresa, eu tenho que ter em atenção que aquilo que eu vou atingir, quais são os impactos a nível individual, ou seja, dos colaboradores da empresa, a nível da empresa, a nível social, onde a empresa está inserida, socialmente falando, aí já a sociedade, o país, o planeta e esse impacto a esse nível. Ou seja, eu não vou ver só a causa como o impacto que vai ter para a empresa, mas o impacto individual, impacto coletivo e impacto em termos do planeta Terra. Porque aí entra as questões também ambientais, entra as questões também sociais, entra uma série aqui de questões. E muitas vezes, isso, obviamente, quando eu começo isso, eu tenho que, no fundo, mudar realmente o mindset, porque não se está acostumado a pensar dessa forma. Eu empresa, estou isolado. Eu tenho que combater ali o meu concorrente, que depois a gente vai falar, esse é outro paradigma que eu também vou falar. Enfim, tem que combater meu concorrente, não é? E, no fundo, não pensar aqui que qualquer ação que eu faça tem um impacto tremendo, até a nível do planeta Terra, em que muitas vezes as decisões que daí vão advir vão ter esse impacto, ou seja, eu vou fazer, tenho um propósito para a empresa e esse propósito vai ter ações, e eu tenho que considerar todos esses níveis. Então, é uma forma diferente de pensar, mas é a forma que nós temos que começar a pensar, não tem outra forma, se realmente a gente quer manter o nosso planeta e continuar vivos e deixar o planeta ainda capaz de
gerar, vamos dizer, condições para as próximas gerações. Sim, para ser habitável, não é? Para ser habitável, para nós, habitável. enquanto seres humanos, porque o planeta está cá e vai continuar depois de nós desaparecermos. Sim, Quer nós dizer, morremos. nós já tivemos Nós somos um vírus, nós passamos. que está ali nestes bilhões que este planeta tem e vai ter, portanto, estamos a meio neste momento, mais ou menos, da existência deste planeta, ou não deste planeta, mas do sistema também solar, pelo que é daquelas coisas que temos que ter essa consciência. Uma coisa também que eu muitas vezes noto, Karina, e queria ver também como é que tu olhas para isso, como é que vocês veem essa questão, é que neste momento há uma série de políticas a nível internacional, de acordos que estão a ser assinados, nomeadamente o Acordo de Paris, por exemplo, em termos da mudança de clima e da biodiversidade e da preservação da própria biodiversidade também, que vem agora, como tu disseste, com este estudo de 6 de maio que foi agora lançado, os resultados, os que foram encontrados, e portanto, e que os governos, eu estou na Suécia como tu sabes, estou a ver muitas destas políticas a serem aplicadas aqui, mas também estou a vê-los numa série de países em África, por exemplo, nomeadamente no Ruanda, é proibido os plásticos, e neste momento é algo que, inclusive, as garrafas de água estão a ser proibidas, portanto, São Tomé e Príncipe também tem tido uma série de medidas, olhando para os países de lusofonia, também tem-se tido uma série de medidas nesse sentido, portanto, há uma série de legislação e de políticas que estão a ser implementadas a nível internacional, que estão a ser aplicadas e que têm que ser aplicadas e respeitadas e cumpridas a nível nacional, e por outro lado, depois os gestores, os líderes, têm que, quando estamos a falar de empresas aqui neste caso, têm que as aplicar também depois, e que é exatamente o entrar todas estas políticas e todas estas leis que vão alterar e que os nossos gestores vão ter que cumprir, até sob possibilidade de serem penalizados e de terem que pagar multas e de poderem, portanto, toda essa situação legal que se coloca neste momento. Como é que vocês veem isso em termos do vosso, por um lado da metodologia e também do trabalho que vocês têm feito com os vossos empresários e com os executivos com quem vocês trabalham? Olha, aí eu tenho vários aspectos. Um deles bom, os acordos já existem já há bastante tempo, mas cumprir, que é bom, muitas vezes, como a gente sabe, não é cumprido, não é? E mesmo com todas as penalidades que advenham, porque se cumprissem na altura em que eles foram feitos ao longo destes anos, nós não estaríamos na situação, no fundo, urgente que nos encontramos em termos de, aí falamos em termos de ecologia da natureza, dos recursos, não é? Enfim. Então, de fato, nota-se que de alguns anos para cá que há uma vontade diferente de fazer acontecer, sim, mas eu também penso que isso tem a ver também que o próprio consumidor, o próximo cidadão começa a cobrar isso, e principalmente esta juventude, eu digo já a geração milênio, né, a geração Y e Z, eles são muito atentos a isso e querem aqui uma participação mais ativa das empresas a fazerem coisas acontecer, não é? Em termos de ambiente, questões ambientais, estão muito preocupados com as questões ambientais, as questões mais, eu diria também de diferenças, não é? Vamos dizer, abarcar as pessoas com certas diferenças, seja de opção sexual, seja deficientes, enfim, eles têm eu diria, uma sensibilidade maior para estas questões, não é? E claro que esse contraponto aí vindo do social, do consumidor, não é? Eu diria assim, do cidadão, faz com que as empresas, para ficar bem também, tenham que começar, vamos dizer assim, ficar bem na foto, como a gente diz, não é? Tem que fazer, não é? Quanto à questão, e claro, e aí entra outra questão, que é aquela que eu falava do tal pântano. Com certeza, existem líderes com que eu trabalho e que já estão sensibilizados para isso e que querem implementar ou que estão em processo de implementação de mudanças em que tem aqui um cariz mais participativo em termos social, em termos de contribuição para determinados movimentos, que pode ser ecológicos, pode ser movimentos sociais, pode ser movimentos educacionais, de ecologia, mas também tem aqueles que ainda continuam agarrados ao passado.
do crescimento da empresa, eu tenho que ter mais, porque, e às vezes não quer dizer que vamos dizer que a empresa não esteja a gerar muito dinheiro, ela gera muito dinheiro, mas ainda tem que ter mais, porque com quem ele convive, ou com quem eles convivem, tem um determinado status ou tem um determinado poder que o dinheiro traz. Então, eu noto assim, que as políticas, elas já existem há muito tempo. A implementação é sempre o gargalo, onde é difícil. Contudo, diferente talvez das gerações anteriores, estas gerações, elas, até por causa das redes sociais, elas são, no meu ponto de vista, analisando assim, acompanhando e sabendo de vários projetos que os jovens fazem, elas estão mais sensibilizadas, tanto que estão sensibilizadas que essa onda do plástico começou também muito pelos jovens, começarem a limpar as praias e agora há vários movimentos em diferentes países de jovens que vão limpar a praia, tirar os plásticos e movimentos por todo lado, não é? E também a rede social permitiu isso. Isto depende, Karina. Por exemplo, nos países alguns países onde eu trabalho, como tu sabes, foi exatamente por questões políticas e por pressão internacional também. E, por exemplo, uma das indústrias, que é uma das indústrias mais poluentes, que é a indústria cimenteira, neste momento está a haver pressão política a nível internacional, exatamente para eles reverem os processos de criação de cimento, pronto, de produção de cimento, não é? Sim, sim. Porque é extremamente poluente, como tu sabes. Portanto, tem havido muita pressão, e tu tens toda a razão no que dizes, que tem havido estas leis e isso tudo. O que eu vejo agora, tendo em conta que estou a trabalhar com as Nações Unidas, com diversas organizações, é que há, com a Unesco também, é que há aqui uma pressão política muito grande para que os próprios países comecem a implementar de uma forma muito mais agressiva, vamos dizer desta forma, muito mais, agora estão a faltar a expressão em português, mas sejam muito mais contundentes em que estas leis sejam aplicadas, por um lado, ou então a criação de novas leis. Eu vejo isso aqui muito aqui em cima também, e depois vemos, por exemplo, a questão do diesel aqui. Nós neste momento, para tu teres uma ideia, estamos a pagar mais pelo diesel do que pagamos pela gasolina. Aqui em cima, não é? Tentaram fazer a mesma coisa em França, como tu sabes, e vimos o resultado que teve. Portanto, são formas de abordar as coisas diferenciadas também. O que nos leva à questão do coletivo e como é que o coletivo apoia ou não depois estas alterações e a implementação destas políticas mais agressivas, que mais contundentes em termos de terminar com algumas coisas que são extremamente têm um impacto negativo quer na alteração do clima, quer também depois na própria perca da biodiversidade. Mas queria-te realçar isto porque acho que é importante, uma vez que estamos a falar aqui com pessoas, com colegas de vários países, não é? Ligados à lusofonia, a ver esta noção, porque existe e está, e a questão dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável é aplicada a todos os países, ao contrário dos Objetivos do Milénio, que eram para aquilo que nós chamamos de países em desenvolvimento. Aqui é aplicado para todos. Nós aqui temos todos cumprir com aquilo, e todos nós temos objetivos para atingir, não é? Se vamos atingir ou não já é outra história, mas é bom que os consigamos atingir, porque senão estamos todos muito mal daqui a alguns anitos. Sim, sim. Portanto, reforçando a questão do teu Claro, paradigma. claro, claro. É assim, Paulo, é como eu digo, de fato há essas correntes, eu também noto com alguma, quer dizer, tem algumas, sim, obviamente eu não trabalho diretamente com organizações não governamentais, como é o teu caso, mas conheço, né, tenho pessoas com que trabalho, e sei que há algumas, vamos dizer, alguma aplicabilidade dessas políticas e que estão a ser feitas, várias coisas, e também em termos das empresas, como eu digo, que é onde vamos dizer, o meu network, meus clientes, não é? Eu noto, mas eu ainda noto o outro lado, e claro, e também, é assim, eu também sei de muitas empresas que, por exemplo, têm uma prática limpa, né, que a gente chama de empresa limpa, na Noruega, que são norueguesas e que depois no Brasil, na Amazônia, despejam tudo e mais alguma coisa para os rios.
Pronto, e eu, claro que não vou dar aqui nomes, mas assim, há muitas empresas ainda neste estilo. E depois nós temos também questões que muitas vezes eu também deparo-me, que é a questão, e aí também depois é um outro paradigma que eu tinha aqui, que é a questão da ética, que aí é um outro problema, porque as leis muitas vezes elas são feitas de forma que eu possa, vamos dizer, aquilo que eu não deveria de forma nenhuma já fazer, enquanto, e como tu dizes muito bem, enquanto diretivas que saem de cimeiras que saem, que estão, vamos dizer, estudadas e que deveriam seguir, que os países deveriam seguir, mas muitas vezes tu tens uma banda muito larga, digamos assim, de capacidade de defesa dentro da lei, entre aspas, ok, mas que já é contra a natureza ou contra o ambiente ou contra o consumidor, e então aí teria que se analisar caso a caso, eu diria assim, não é? Mas, por exemplo, agora só aqui falando do Brasil, eu no meu livro falo isso até, o Brasil aqui pegando só num aspecto, porque eu teria muitos exemplos, mas pronto, aí a gente está entrando na política, quem aqui é mais sobre liderança, mas, por exemplo, o Brasil é o maior país consumidor de agrotóxicos, ok? Já é provado que a gente não deveria usar agrotóxicos na agricultura, e tem outras formas, eu no livro menciono algumas, há muitas formas que se trabalhar em que de fato não é necessário o nível de agrotóxico que é usado. O problema do Brasil é que não é só a compra dos agrotóxicos, não é só a compra daquilo que será sementes com mudanças genéticas, não é? Seja modificadas, mas também a quantidade que é usado, porque o que acontece, quem vai usar, e aí, vamos dizer, a pessoa que vai usar, ela também tem que ter a formação para usar, não é? Senão ela usa de uma maneira desmedida. Então Sim, há sim. uma quantidade. E aí tu tens um problema no Brasil que também é a esse nível de educação. Então não há uma quantidade. Não é? Então muitas vezes, claro que vai haver agricultores que respeitam uma certa quantidade, vai haver outros que não. E tem muitos casos relatados, enfim, de doenças até diretamente câncer, cancro, né? No Brasil é câncer, cancro, relatadas e problemas de pele, em termos de pessoas que estão próximas aos campos de cultura ou que diretamente atuam nesses campos. Portanto, o que acontece? Ora, o Brasil já é o primeiro, portanto, eu nem precisava mais de ninguém para ultrapassar. E agora, tanto quanto eu sei, a política atual está direcionando para liberar ainda mais agrotóxicos, porque o país tem que crescer, não é? Porque a economia tem que desenvolver, porque houve de acordo com aquilo, vamos dizer, que é veiculado no Brasil e aquilo que as pessoas também, aquilo que me chega aos ouvidos, houve uma má gestão, não é? Então agora tem que se recuperar, só que a questão é o como, não é? Então, não só, o problema não é só o Brasil, o problema é que toda essa toxicidade, vamos dizer assim, que fica no sol, nos lençóis freáticos, vai para o mundo inteiro, não é? Não é só no Brasil, né? É a mesma coisa que na Índia, não vale a pena poluir lá a Índia, porque o rio vai para o mundo inteiro. E aí a gente entra em outras questões, questões em que continua a haver fábricas com produção de roupas, aliás, a escravatura. Isso também depois era um dos pontos que eu ia falar em termos também aqui de propósito, tem a ver com a questão também da concorrência e que aí até que ponto é que a gente chega, o chamado fast fashion, né? Sim, Que o sim. fast fashion leva exatamente a uma escravatura que não acontece só em Bangladesh, mas acontece em São Paulo. Há várias redes de escravos em São Paulo, com o pessoal que vem de outros países latino-americanos e que entram lá e que são escravizados e trabalham em condições de escravatura, em pleno São Paulo. Karina, só agora por uma Então, questão, só que isto é uma daquelas situações, nós aqui na Suécia tivemos situações de escravatura que foram detectadas já há 4 anos atrás, em que iam buscar pessoas à Irlanda, portanto, e que depois as traziam, óbvio que a sair daqueles pubs, isto quase parece anedótico, eu quando ouvi, digo, eu não acredito no que estou a ouvir, e em que os trazia, que os fechavam em quintas lá em cima, não é, no norte,
Pronto, houve casos, são coisas esporádicas, é óbvio, da mesma forma como Uhum. tem havido casos também relatados em Portugal de situações semelhantes, mas que há efetivamente, não é? E aqui é a questão do teu paradigma que tu estavas a falar da questão ética. Sim, sim. Sim, sim. E aí entra, por isso que eu digo, obviamente que vai havendo mudanças, vai, ainda bem, né? Ainda bem que a gente consegue implementar e vai mudando. A questão é o que eu digo, o problema as políticas, elas são feitas, os países muitas vezes não acatam como elas deveriam ser acatadas já há muitos anos, né? A gente teve de Tóquio, teve de Paris, enfim, foi tendo enfim, ficam muito aquém daquilo que deveriam fazer logo na altura, porque a gente não chegaria ao ponto que chegamos agora se tivessem feito. E depois nós temos a questão que eu digo que nas empresas, e eu conheço muito bem, que é a questão de fato de como é que é interpretada a lei e como ela é aplicada e até que ponto. Então há muitas coisas que a gente poderia dizer que já é do âmbito ilegal e que são feitas, não é? E eu penso que é a mesma questão que quando nos chegam as notícias de saber que, como ocorre em Portugal, que um banco tem um problema e que nós temos que pagar a dívida do banco, nós, que diz os portugueses que vivem em Portugal, não é? Será que isso é legal? Se um cidadão tiver dívida, o Estado não quer saber quem vai pagar, ele tem que pagar, não é? Mas quando é uma determinada entidade, todos têm que pagar. Não é? Quando houve um desvio, muitas vezes, que não foi feito pelo público, não é? Foi feito por alguém. Sim, sim. Então aí a gente já entra numa questão de ética, que é o que eu digo, e tudo isso tem que mudar, tudo isso tem que caminhar, vamos dizer, de mãos dadas esse novo propósito. E um pouco quando a gente falava da escravatura, por que há essa escravatura? Porque é justamente aquele propósito que a gente falava, de querer aumentar o lucro, querer ter um consumo de massa em larga escala, aumentar o lucro. E aí, eu digo que muitas vezes o sistema atual não é muito distinto ao sistema romano da galera, não sei se as pessoas sabem o que é, mas é aqueles barcos romanos, não é? Em que as pessoas ficavam ali a remar, não é? E elas remavam até a exaustão e quem não servisse era jogado para o mar. Hoje não é distinto, não é? Então, muitas vezes essa escravatura que a gente falava há pouco, ou a mesma até nas empresas, as pessoas são exprimidas como laranjas até o final, a máxima exaustão, e muitas vezes depois elas são, quando não servem mais, se for num sistema como em Bangladesh, Camboja ou no Brasil, como dizias mesmo aí na Suécia, nessa escravatura, ou nós, quando nós servimos mais para a empresa, muitas vezes somos atirados a uma sociedade sem base de sobrevivência, né? É um pouco, metaforicamente, o nosso mar. E isso, como é natural, esse objetivo último do lucro, ele tem que mudar. Não tem como, já não há como a gente explorar algo que já não tem como dar, não é? Ou seja, explorar a terra não é possível, não há como. Somos muitos bilhões. Por outro lado, também as pessoas, penso eu, que estão também elas próprias, cada vez mais, por isso que a gente fala também do aumento das doenças mentais, e eu tenho aqui alguns números interessantes nesse aspecto, elas próprias, como a gente diz em português, arrebentarem pelas costuras, não é? Já não estão mais querendo esse tipo de tratamento também e não estão querendo aderir mais a isso. Então, realmente aqui não é uma questão só, eu penso que quero mudar, não, tem que mudar. E para ficar claro, às vezes, para as pessoas, quando eu falo desse propósito de lucro e propósito coletivo, a diferença, porque quando a gente fala de visão, às vezes pode ficar um pouquinho abstrato, e eu gosto sempre de ser uma pessoa que gosta de trazer exemplos simples para a gente entender que as coisas, a gente pode pensar de forma diferente, de uma forma muito simples, que é, imagina que eu produzo sementes de flores, tenho uma empresa e produzo sementes de flores, né? E as sementes de flores, eu vou jogar as sementes para as flores florirem, né, no campo, e isso vai atrair insetos. Né? Em dia de hoje até a gente fala das abelhas, que é uma das questões também que estão mais popular, né, atualmente, e claro, precisamos das abelhas para elas polinizarem os campos, árvores, frutos, enfim. E que vão alimentar a humanidade. É uma questão crítica neste momento. É uma questão crítica. Então, se a gente pensa com cotonetes a pôr aí pólen de planta em planta. Exato, ou com abelhas mecânicas, né? Exato, porque abelhas reais para poder fazer. Claro, não há como. Não é? Então, agora imagina, eu tenho essa empresa, eu fabrico sementes para as flores, não é? Agora, eu quando vou ter um propósito nessa empresa, eu posso ter dois propósitos. O primeiro imagina um propósito que é um propósito coletivo, dizer, olha, nós,
quando jogamos as sementes ao chão, produzimos sementes para jogá-las ao chão, para florescer, para as flores atraírem as abelhas, porque quando elas atraem as abelhas, elas vão polinizar os campos. Isso quer dizer o quê? Quando elas polinizam os campos, nós produzimos alimento para os insetos, para os animais, para as pessoas. Então, nós produzimos vida. O nosso propósito é produzir vida. Quando eu tenho uma equipa que entende que o propósito dela é alimentar as espécies e produzir vida, é totalmente diferente que eu chegar para uma equipe e dizer, olha, o teu objetivo mensal é vender 100 pacotes de semente por dia, para 3.000 pacotes por mês, quer a pessoa saiba ou não plantar, quer ela use ou não, se ela joga fora no lixo, não tem problema porque tenho que vender e tens que vender se queres manter o teu emprego. O coração é completamente diferente, não é? A tua totalmente ligação emocional a um ou ao outro, e agora voltamos ao teu poder, que é o poder das emoções, Sim. É completamente diferente. É totalmente diferente. Completamente. Então, isto é um exemplo muito simples, mas eu quero aqui traduzir qual é a diferença do impacto que eu tenho quando eu sei que estou produzindo vida e que realmente isso está a ser útil e que isso vai atingir mais pessoas do que se eu simplesmente estou, entre aspas, desculpa o termo, cagando para a pessoa se vai usar, se sabe plantar, se não sabe plantar, eu tenho que vender, se ela jogar no lixo está tudo bem. É a tal questão dos recursos que depois a gente vai desperdiçando porque tem que se vender. Exatamente. É? E então, realmente... visão, não é? Tu crias uma visão, um propósito com isso. Sim, sim. E essa necessidade que nós temos, todos nós como humanos, eu digo que isso é uma necessidade mesmo nossa, comum a todos os humanos, a gente tem essa necessidade de entender qual é a finalidade, ou seja, qual é o propósito, qual é a visão maior, para que eu estou caminhando, então para que eu estou operando aqui nesta empresa, o que essa empresa está fazendo, está tendo de impacto. Exatamente. E quando eu entendo que eu estou produzindo vida, eu vou me empenhar. É uma motivação interna, é a melhor motivação. E abre-te um mundo de possibilidades que não tinhas. De repente olhas para aquilo que tu fazes com olhos completamente diferentes. Sim, sim, exatamente. E muda a tua percepção, que é aquilo que eu falava, o tal pântano. Eu tenho uma percepção diferente dentro do meu pântano, então eu ajo diferente. E o que eu digo, claro que eu sei que as empresas têm que gerar valor, claro que depois mas isso fica para uma outra entrevista que a gente pode depois aprofundar essa questão de como é a questão financeira ou da questão dos lucros, porque a gente está falando aqui em lucros muitas vezes desmedidos. Sim, uma coisa é ter objetivos financeiros em que mantenham vamos dizer, tem uma sustentabilidade em termos de manter uma empresa e os trabalhos, postos de trabalhos e salários. Outra é a devastação que ocorre em pró de ter muito e os outros não ter nada, né? Por isso que nós temos 1% do fundo do mundo aí bilionário e o resto, enfim, não é? Não muito tempo atrás falava-se que o percentual, portanto o estudo, né, que o ano passado, que o percentual de pessoas que detêm dinheiro no mundo é um percentual pequeníssimo e cada vez menor. Então, cada vez mais a centralização da riqueza está no percentual pequeno, que começou com 10%, cada vez menor, agora é 1%, e no fundo eles ganham tanto quanto o resto da população mundial, não é? Ou mais, neste momento já mais. Ou mais, exatamente. Portanto, aí a gente tem que realmente questionar, e somos nós que somos muito mais. Eu geralmente também digo que o poder, ele é uma coisa que ninguém o tem, ele é dado. Eu digo isto. Poder, ninguém tem, ele é dado. Vamos pegar um exemplo muito simples, né? Pega no Papa. Se eu não der poder ao Papa, ele vai ser uma pessoa normal. Mas eu dou poder a ele, porque eu considero que ele tem uma função, que ele tem uma finalidade, que ele tem um determinado, vamos dizer, nível, que eu lhe atribuo a ele esse poder. A mesma coisa que vai ser a um presidente, que vai ser a um magnata, que vai ser a um dono de um rapper, por exemplo, ou que seja uma figura aí, um cantor pop. Ou YouTube influencer as well, também, agora por em inglês.
Exato. Um influenciador do YouTube, não é? Ou uma Exato. influenciadora do YouTube, que agora é a grande moda dos influenciadores do Instagram e do YouTube também. Correto. Exatamente. É o poder que nós damos. Exatamente. Então, também nós podemos o tirar. E eu digo, geralmente, nós somos muito mais em termos de número e temos, se juntarmos, temos muito mais ação. Então, por isso que eu acredito que as coisas são possíveis de ser feitas até rápido, se realmente a gente se juntar para um propósito. Esse tal propósito. E aí os líderes, são os líderes, sejam eles políticos, de empresas, são econômicos, são eles que são chamados, porque são eles que no fundo, nós, de alguma forma, a sociedade dá-lhes poder para eles fazerem as coisas. Ou então temos uma miudita de 15 anos, Sim. 13, 14 anos, a miudita sueca aqui, que Sim. entretanto neste momento criou um movimento mundial exatamente em relação a questões relacionadas com a mudança climatéria e com a perca da biodiversidade. Portanto, na prática, líderes, como tu muito bem dizes, não é? Nós atribuímos um poder de liderança a alguém e esta miudita, por exemplo, acabou por ter um poder completamente inesperado para ela, porque ela estava sentadinha com o seu cartão à porta do Parlamento sueco a impor e a exigir A Greta, né? A Greta Thunberg, né? a Greta, e uma responsabilidade, não é? Em relação ao que está a passar e em relação aos políticos que estão ali, que estão a representar, neste caso, a população sueca. Sim, sim. Mas assim, Paula, eu quando era, como eu te digo, em São Paulo, quando era novinha, 10, 11 anos, eu assistia uma miúda, também na altura, que tinha ido à ONU, falar de questões ambientais, só claro, na altura ela só passou na televisão, né? Então o atingimento, a capacidade de atingir pessoas antigamente era muito difícil, porque dependia se da televisão ia te dar, vamos dizer, tempo de antena ou não, né? O bom de hoje é que realmente as redes sociais têm esse lado positivo. A Greta, ela teve esse impacto porque as coisas se espalharam e porque também as pessoas estão querendo mudanças. Então, ainda bem, né? Deu-se voz a ela. Né? E os próprios políticos, Sim, também apoiaram, não é? Houve aqui um grande apoio por parte dos políticos. Bom, depende. Eu também... Alguns, estou a dizer alguns, não estou a dizer... Alguns, mas foi suficiente também para criar uma dinâmica à volta disso e uma conversa e a própria comunicação social que acabou por também dar um destaque muito grande em relação ao papel dela. Sim. E no fundo ela acaba por ser uma voz que eu digo, uma voz que está, que no fundo, como ela tem outros jovens, eu li um artigo, coisa 2 semanas atrás, vários jovens, tal como ela, que estão a influenciar a esse nível, que é um nível positivo, realmente de mudança. E um pouco houve algumas, vamos dizer, algumas críticas na altura, aqui por alguns países também europeus, não vou estar a detalhar quais os políticos que criticaram, que diziam que estes jovens deviam estar na escola em vez de estar a fazer passeatas, não é? Mas assim, e a questão que eu penso, eu digo, bom, mas eles estão corretos, eles vão para a escola fazer o quê se não houver futuro para eles? E se não houver escola a seguir? Se não houvesse que é futuro, se não tiver água, não tiver alimento, não tiver como viver, então o que eu vou fazer? O que daqui a 10 anos vai me servir a escola? Não é? Isso não quer dizer que eu não quero que eles vão estudar, não é? Não me entendam aqui que eu não estou contra. E a questão do sistema educacional seria outra questão para a gente falar, mas pronto, não é aqui a questão. Esse era outro tema grande também, que era exatamente. Outro tema grande. Mas, com muita coisa mesmo. Claro, mas assim, eles têm que se mover, sempre foram, ao longo de todos os séculos, foram jovens, os estudantes, os universitários, foram jovens, porque eles têm algo bom, eu digo, o jovem com 15, 16 anos, ele por enquanto não está, mas é uma grande parte deles, trabalhando, então eles não têm algo fixo, então eles estão livres e justamente com a capacidade hoje de aprendizagem que eles têm, de informação, eles têm tudo para atuar. E é agora que eles têm que atuar e fazer também que os outros se juntem a esse movimento. E isso vai entrar naquilo que é o segundo paradigma que eu chamo, que é o paradigma da concorrência versus cooperação.
e que a gente vê por estes movimentos, como a Greta Thunberg, que acabou por se tornar ali uma líder e trazer uma série de pessoas junto com ela, não é? Sim, sim. Mas nós vemos também, como eu dizia, eu vejo vários projetos e eu assisti a alguns em Moçambique muito interessantes, de jovens se juntarem para limpar as praias, para limpar as ruas, para reeducar a população que não pode colocar lixo na rua, não se pode atirar plástico ao mar. E muitas vezes vem pela cooperação, porque eles não estão a ganhar nada, mas eles estão a fazer por uma causa, tal causa que a gente falava há pouco, né, por uma visão, por algo que os motiva mais, mas também por uma cooperação. E este é um grande paradigma, porque isto mexe diretamente com a estrutura que nós temos, que é e aquela ideia muito grande, né, bet your business competitors, né? Completamente bate neles, né? Bate nos concorrentes comerciais, não é? Esse modelo que é bem forte nos nossos modelos de negócios e que seguimos de alguma forma ao pé da letra, não é? O concorrente é um alvo a bater. E que se está a alterar, não é? Porque exatamente a questão da cooperação, como tu dizes, por exemplo, aquilo que aconteceu, e nós falámos no último podcast, exatamente, foi que a indústria têxtil em Portugal, eles uniram-se. Eles cooperaram, porque foi a forma deles conseguirem posicionar-se em termos de venderem a sua autoria e na prática de criar produtos únicos que permitissem posicionamento com a propriedade intelectual e que neste momento são, quer dizer, de facto conseguiram e foi através da cooperação, não através da concorrência. E, por exemplo, é aquele modelo que estão a tentar seguir também, Karina, e a NTA, e foi muito interessante a conversa, por acaso calha muito bem a nossa conversa também na sequência de todas as outras conversas que já tivemos, que era o posicionamento das empresas das tecnologias de informação e comunicação orientadas não para uma perspectiva de concorrência, porque nesse aspecto não se conseguem posicionar no mercado, porque tem que olhar para o mercado internacional também, mas posicionarem-se através de uma cooperação entre elas todas e dessa forma conseguirem criar esta propriedade intelectual e produtos que lhes permitam diferenciar e que lhes permitam competir a outros níveis e criar e co-criarem também, como tu há bocadinho levantavas a questão da co-criação. Portanto, é um paradigma que já se começa a ver essa alteração e começa-se já a perceber que há, mesmo na forma como está a ser feita a transformação digital em relação a uma série de plataformas, por exemplo, nota-se isso, a utilização do open source ou de sistemas abertos, acho que é o termo em português, tem muito a ver com isso, que é o de todos apoiarmos e todos construirmos e criarmos algo que permita esta cooperação depois e que está a ser usada muito na área da educação. A questão, de fato, assim, ainda bem, né? E como tu disseste, o exemplo de Portugal é interessante, até porque, obviamente, é melhor nós estarmos juntos e todos termos clientes, não é? Do que estarmos sozinhos e morrermos à beira da praia, não é? Exatamente. E agora, a questão, quando a gente vai para as grandes corporações, isso já é um pouco mais problemático. Ou certas áreas específicas, porque na área da tecnologia, de fato, como tu disse, elas se complementam e muitas vezes elas não podem, porque são áreas, a tecnologia é um mundo, e cada área, ela tem, mesmo dentro de uma equipa na área tecnológica, cada um tem uma especialização e se for perguntar quem realmente é um bom líder, ele não sabe a especialização de cada um, é impossível saber, porque coitado, ele teria que ter um crânio muito maior. Eu achei interessante foi que isto está a ser copiado de uma indústria extremamente tradicional, que é a indústria têxtil do calçado. Mas é uma indústria que passou, assim, mas é que a indústria têxtil do calçado em Portugal, ela, eu diria, foi tradicional, porque ela passou por uma grande crise. Exatamente. Então, e agora... assim, foi essa crise e o problema de realmente perder muito mercado, porque havia uma altura que Portugal tinha uma cota muito grande de mercado e depois perdeu muito, principalmente quando entrou os fundos europeus, que foram mal utilizados e foram usados e, eu enfim, acho que foi mais do que, aí, Karina, acho que mais do que a utilização dos fundos europeus, dos fundos comunitários, pronto, e nós sabemos a que muitas vezes foi feita em Portugal.
foi a questão da abertura de novos mercados, não é? Sim, sim, também, mas Em que as é isso que eu fábricas ia dizer. saíram de Portugal, Correto, porque correto. era um bocadinho, porque era muito mais caro e transferiram, e nós vimos isso aqui, temos exemplos disso, e transferiram as linhas de montagem e de produção foi para a China, Sim, sim, foi depois sim, para o sim, Vietnã, foi para o sim, Bangladesh, foi Filipinas, portanto sim. nota-se que depois houve essa transferência de mão de obra para Mão sítios de obra, que sim, era muito mais que barata aconteceu. Sim, sim, e sim, que sim, foi sim, sim. Mais e, barata, sim, e menor qualidade, mas mais barata, sim, sim. pronto, mais barata, não é? E nota-se isso, por exemplo, em relação a Portugal, e eu achei muito interessante, foi este posicionamento muito de cooperação numa área que é extremamente concorrente e era aquela concorrência pequenininha, não é? Pequenas fábricas, e como é que se posicionaram para criarem toda esta propriedade intelectual e industrial que lhes permite que, através da cooperação, criarem mercados internacionais, Sim, que cria outro tipo de mindset e que exige outro tipo sim, de que características de no fundo, liderança ligadas à tua cooperação, por isso é que eu achei claro. fascinante. Agora, Mas aqui foi a questão de que os moveu foi a necessidade, não é? Porque a gente tem aqui uma questão, como estavas a dizer muito bem, houve, juntamente com uma crise, houve essa mudança que houve pelo mundo inteiro, não só em Portugal, aqui em termos industrial, não é? De deslocação, como aconteceu também no Brasil, as bicicletas deixaram de ser produzidas no Brasil para serem produzidas fora, não é? E eram fábricas com milhares de pessoas. E tens também isso que estás a dizer, desse agrupar, só que o problema é que Portugal também é um mercado pequeno, então o que ocorre é se não se juntam mesmo para fornecer um mercado internacional com um mercado maior que tem outra demanda, não tem como. Não tem como sobreviverem, né? Então, eu penso que aí sim é um bom exemplo de cooperação e um bom exemplo de que, é que eu digo até de sinal de inteligência, não é? Portanto, se a gente não tem como sobreviver, a gente tem que se juntar mesmo, não é? E e vamos é, juntos, porque Portugal era conhecido antigamente pela qualidade que tinha no calçado. Qualidade do couro, da pele, enfim, do design, de tudo, não é? eu diria que isto se aplica noutros países também, noutros países lusófonos, não é? Que têm áreas onde têm produções de coisas muito específicas e que se podem posicionar também e criar, e que há de facto esta propriedade neste momento em Moçambique, por exemplo, há um projeto extremamente interessante desenvolvido por um colega lá e que neste momento está a ser replicado e que aí pode ser replicado noutros países também, isto especificamente na área da educação. Que é a utilização de dispositivos móveis a serem puxados e que criou na prática um centro informático com energia solar e que está a ser puxado por burros, porque é a forma como ele consegue ir nas diferentes estradas, e quer dizer, e nós sabemos muito bem como é que são as estradas de uma série de países, mesmo dentro das próprias grandes cidades, e que permite-lhe, de facto, aceder a uma série de populações que de outra forma não teriam acesso a nada destas coisas, porque não têm eletricidade, as estradas os carros não Sim, conseguem lá sim. chegar como deve de ser, portanto, todas essas limitações. Conheço bem. Conheces muito bem essa realidade também. Também, Também. também. Por isso, É o que eu digo, eu conheço as autobahns aqui da Alemanha, né, as melhores estradas, mas também conheço Moçambique, principalmente quando chove. exatamente, aí é outra realidade completamente diferente. Realidade diferente. Com a chuva. Isto tudo para dizer que nos outros países também a questão da cooperação é algo que poderá ser interessante ser explorado Sim, e que convém ser explorado, porque permite ter de facto uma outra capacidade de posicionamento, não só a nível nacional, mas também a nível internacional, porque a sim. globalização permite-nos isso, e as Uhum. tecnologias permitem-nos isso. Sim, sim. Sim, mas eu até quando falo não é só das empresas se associarem que têm um determinado, que podem ser complementares ou até podem, como deste exemplo muito bom de Portugal, no fundo, serem empresas que têm, no fundo, entre aspas, o mesmo produto, não é, digamos assim, mas que se unem para poderem se posicionar, não é? Terem uma posição internacional e poderem vingarem-se, digamos assim, em termos positivos no mercado. Mas aqui também é a questão de olharmos um pouco aqui para a questão de que, mesmo dentro da cultura organizacional, tem que haver uma cultura organizacional de cooperação. Uhum. E muitas vezes uma das questões que
que às vezes vêm, quando eu trabalho diretamente com executivos, principalmente com a geração, né, os milênios, que eles não são muito leais, que eles estão por causa própria, que eles estão ali, aprendem e vão-se embora, enfim, que é uma das preocupações também, que é a retenção de bons colaboradores, não é? E uma das coisas que eu respondo, pois é, mas eles aprenderam com quem? Que ambiente eles cresceram sociais, né? Em termos social? Com quem que eles aprenderam a não ser leais? Portanto, se eu assisto diariamente na televisão deslealdade, injustiça, jogos manipuladores de empresa, eu já sei que é isso que vai me acontecer. Então, por que eu vou ser leal com algo que não vai ser leal comigo? Eu cresci, né? Eu fui ouvindo, eu fui vendo, fui na escola, na rua, em casa, em conversa em casa dos meus pais que trabalham em empresas, na sociedade. Então, é o que eu digo, eles são, não quer dizer que eles não são leais, só que eles estão pedindo mais, eles estão pedindo que você fale e faça. Não é? Sim, sim. Você não pode só ter ideia de, você tem que fazer. Então, muitas vezes dentro da empresa, tu tens, mesmo dentro da empresa, entre departamentos, entre pessoas que concorrem, quando elas deviam estar juntas, porque ali dentro, isso não quer dizer que elas não briguem, não discutam, porque no fundo estão mais tempo na empresa do que estão às vezes em casa, né? Então está uma família. Então, elas podem brigar, discutir, mas que remem para o mesmo sentido. Não é? E muitas vezes estão num ambiente em que não é bom, e depois isso também projeta fora. Não é? E eu digo que aí há uma necessidade muito básica do ser humano, eu tenho uma necessidade de pertença, porque a gente é um animal gregário, não é? Então a gente tem que novamente, lá tá, e volta ao primeiro paradigma, eu tenho que entender que eu estou contigo no mesmo barco, que a gente está remando na mesma direção e que a gente está remando para o mesmo propósito. E se eu sentir isso, eu não vou abandonar o barco, né? Isso um pouco em resposta a questões que eu tenho de gestores para mim em relação às vezes à juventude, né? Aos milênios, digamos assim, mas o foco deles. E muitas vezes eu digo, e tu vês projetos de empreendedores jovens que eles estão ali juntos e trabalham um pouco, como tu dizes, nessa ótica mais, muitas vezes até vê-se mais na área de tecnologia, de cooperação. Não está ninguém ali concorrendo, está ali se ajudando e cooperando para o mesmo crescimento, para crescerem juntos. Não é? Então, esse é realmente aí esse paradigma que a gente tem que ainda, vamos dizer, ainda falta um pouco de terreno para fazer, graças a Deus já se vai fazendo muita coisa, e como tu dizes, eu também, a coisa de 2 semanas atrás, eu tive numa conferência Portugal Positivo e foi muito interessante que eu ouvi falar os presidentes de câmaras que também se juntaram, e nesse caso em prol deles conseguirem aqui viabilizar implementações de projetos a nível ecológico. E eles perceberam que só juntos, juntando as câmaras, é que eles conseguiriam ir mais longe. Sim. E o fizeram. Isso também lá está, é cooperação. Eu saí da minha aldeia, eu junto com a tua aldeia, com aquela aldeia, juntos a gente vai fazer uma coisa maior. E isso acho que é também um exemplo que eu gostei muito de ouvi-los falar, muito, muito interessante, pronto, do centro-norte do país. E aí a gente entra na questão, quando eu falo da concorrência interna, e que é um problema nas empresas, é a questão do ambiente ser saudável ou ser doente na empresa. Não é? E eu vou te dar um exemplo muito simples. Em abril eu estive no Brasil, fui fazer um curso no Brasil e eu estava a ouvir uma pessoa, isto foi em abril, em Brasília, portanto isto decorreu em Brasília, e eu vi uma pessoa que é de um alto cargo mesmo, alto cargo numa das maiores empresas, eu não quero aqui falar nomes, mas é das maiores empresas do Brasil, ok? E ela é de um dos cargos mais altos dessa empresa. E eu conversando com ela, ela a alusão que ela fez em relação ao ambiente em que ela trabalha, ela me referiu, ela é uma pessoa que eu diria, ela é uma pessoa muito, muito humana, é uma pessoa também que tem uma visão mais de apoio aos seus liderados, ela investe por como ela
fez, vamos dizer, fez um percurso também de cursos, desenvolveu suas competências de comunicação emocionais, ela tem muito cuidado com isso, então é uma pessoa que também tem aqui essa parte, ok? E ela me dizia o seguinte, que na empresa dela, ela tem um ambiente como a série televisiva House of Cards. Isso é uma alusão de que ela não pode confiar em ninguém. Porque ela disse, olha, cada colaborador que vem falar comigo, eu nunca sei se está falando a verdade ou mentira, muitas vezes sei que está falando mentira, mas eu finjo que estou ouvindo a verdade, porque quer o meu lugar. Ou então quer obter, ou quer a mim, para obter objetivos, conquistar objetivos que são objetivos próprios e egoístas e não de cooperativos com a equipe ou para a empresa. Os pares dela querem destruir. E que tem acima dela, ela tem que ter cuidado porque ela nunca sabe se ela é uma peça interessante para o jogo ou deve ser colocada fora, vamos dizer assim, do tabuleiro. Okay? Portanto, E isso, um ambiente altamente interessante para trabalhar nesse muito caso. interessante. E esse ambiente, Paula, eu ouço muitas vezes. Muitas vezes. Aliás, eu digo mesmo que a diferença do manicômio é que um tem um nome formal e o outro não tem, que se chama empresa, né? Então, há muitos manicômios por aí. E há empresas assim, tá? Muitas. E eu ouço isso de muitas pessoas, não são poucas. E quando me chegam, muitas vezes já estão estraçalhadas. Não é? Pois imagino. E então esse tipo de vivência, o que acontece? Só para acrescentar aqui um dado, que é da Organização Mundial de Saúde, que ela considera, não só a consciência deste tipo de ambiente nas empresas, tá? E que tem a ver, claro, com eu tenho que subir, não é? Eu tenho que, vamos dizer, ela está, o que eu digo, a concorrência interna, que é uma concorrência má, que nunca deveria acontecer, não é? Mas claro, se eu cresço a entender que todo mundo tem que correr com todo mundo tem que bater todo mundo, o outro tem que ser melhor, há sempre um que vence e um tem que perde, aí, claro, não vai ter como cooperar. Porque a cooperação não é um que vence ou perde, a gente vai cooperar para ser melhores. E eu olho para o concorrente, que é a forma que a gente tem que mudar o olhar, eu olho para o concorrente como ele tem pontos fortes, excelentes, que eu admiro, que eu até posso aprender e posso também crescer com eles, como ele também tem pontos fracos e talvez onde eu tenho os meus fortes. Mas eu com isso, o senhor pode ter sua fatia no mercado, como eu também a minha. Não tenho que abater ninguém. Não é? Mas, enfim, isso acaba para dentro da empresa. E, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde classificou, pontuou, está pontuado pela Organização Mundial de Saúde, que más práticas de comunicação e gestão, participação limitada de tomada de decisões, ou baixo controle, né, sobre a área de trabalho, horas de trabalho inflexível, tarefas obscuras, objetivos organizacionais obscuros, baixos níveis de apoio ao funcionário, entre outros aspectos, são comuns em muitas empresas, e tal forma que eles constituem esses tipos de fatores, já são pontuados como fatores de risco para a saúde mental dos trabalhadores e que depois afetam o físico. Né? E se a gente olhar para números como a depressão, a ansiedade, tem um impacto econômico significativo, só para as pessoas terem uma ideia, em termos de o que é estimado, em termos de economia global, há 1 trilhão, né, de dólares por ano em produtividade que é perdida. 1 trilhão. Que é uma loucura. Que é uma loucura, não é? Que é uma loucura. Eu própria constatei muitas vezes quando trabalhei com pessoas que elas me chegavam, eu cheguei a ter uma senhora uma vez de um banco, uma inglesa, de direção alta, e ela me chegou e ela tinha uma perna paralisada. E eu trabalhei com ela, e eu Freedom na altura, e ela começou a andar. E ela disse, como é possível? Minha perna estava paralisada. A perna paralisada dela tinha a ver com decisões que ela tinha que tomar na empresa, e que emocionalmente ela estava tão desgastada que a mente inconsciente, digamos assim, paralisou a perna da senhora. Sim, sim, sim. Okay? E aí, quando a gente fala nisso, eu falo de outros níveis, né? E, por exemplo, essa pessoa que eu estava falando, a gente, no segmento da conversa, que ela estava dizendo que tinha uma série de enxaquecas, ela todo dia tem enxaqueca. Então, não é normal uma pessoa ter enxaqueca todo dia.
né? Então, enxaquecas, alergias, dores contínuas, muitas vezes vêm dessa pressão de um ambiente que é um ambiente em que eu estou sempre alerta, sempre em estresse, né, como animal que nós somos, que ainda mantemos, né, instintivos, a gente está sempre com os instintos alerta e isso vai desgastando. Por isso o burnout, uma coisa que aconteceu agora na última semana, 28 de maio, o burnout foi classificado como doença, que até então não era considerado doença, e o síndrome de burnout é considerado agora realmente uma doença quando foi publicado pela Organização Mundial de Saúde a sua classificação, né, na 11ª revisão. Classificação, que é chamada Classificação Internacional de Doenças. E daí, e por que é isso? Porque a depressão é uma das doenças do século, é uma das doenças mais incapacitantes. O burnout vem, já é um número enorme, cada vez mais de burnout, e muitas vezes é isso, é o desgaste enorme. Só um dado interessante que eu até anotei para te falar, que eu achei extremamente interessante, porque a gente estava falando desse exemplo que eu falei, que é do Brasil, é uma pessoa que trabalha no Brasil. A Associação Internacional de Gestão de Estresse no Brasil, ela estima que tem 32% dos profissionais brasileiros sofrem com esgotamento no ambiente corporativo. 32%. Que é muito, que é um número extremamente elevado e com um impacto enorme. Então, o que isso tem? Isso é um ambiente que não é de cooperação. Sim, é um ambiente de destruição. É um ambiente doente. Muito doente mesmo. E esses ambientes doentes, que não é só no Brasil, eu já tive clientes aqui na Alemanha, em certas empresas também já aconteceu isso, portanto, é em todo lado, ok? É um ambiente que gera baixa produtividade, alto custo, não só para a empresa, como depois também, quando a gente fala de estrutura pública, não é? Também gera custos. Sai muitas vezes quem é muito bom e competente não vai ficar, porque eu começo a entender, ou eu tenho um ataque cardíaco, ou eu tenho um burnout, ou eu piro, então vou-me embora. Não é? Portanto, quem é competente vai-se embora, baixa a criatividade, o engajamento, a motivação também, claro, desaparece praticamente, né? Baixa muito. E claro, e como tu disseste muito bem, não é um ambiente que a gente quer trabalhar, não é algo que a gente diga, epa, esse é o meu objetivo de vida. Não é de todo. E como é natural, se tu tiveres um ambiente muito mais cooperativo, aquilo que eu desenvolvo nos líderes é eles trabalharem isso, eles verem que cada um ele tem talentos e desenvolver esses talentos de cada pessoa, valorizar cada pessoa, respeitar. Isso faz com que cada um sinta algo que também é um sentimento comum que todos nós temos e temos essa necessidade, que é um sentimento de utilidade, de contribuição. Eu sou útil, eu trabalho, eu contribuo com o meu colega, eu contribuo com a outra equipe, eu contribuo com outro departamento, eu talvez contribuo com minha empresa contribui com outra empresa e a gente cresce juntos. Nós crescemos e contribuímos socialmente para algo maior, que a gente vai ligar ao primeiro paradigma, né, de uma visão maior. E isso faz com que eu esteja muito mais motivado, muito mais feliz, muito mais saudável, muito mais criativo. Eu dou significado àquilo que eu faço. Então, aí também eu diria que é para onde a gente tem que caminhar. É melhor para todos, até para a empresa. Ela tem muito menos custos, tem muito menos problemas se as pessoas estiverem bem. E para a sociedade, não é? Para o próprio sistema de saúde, Karina. Para o sistema de saúde, exatamente. Para o sistema de saúde, para a sociedade, porque como tu dizias, para as famílias, porque depois estamos todos dentro de um sistema, não é? Sim, porque uma pessoa com burnout é um problema para a família. E claro, se aí a gente falar em termos até do pagamento social da doença, quanto é que custa para o Estado e para todos nós que pagamos impostos, é alto. Na terceira e última parte do nosso podcast, a Karina irá partilhar connosco um pouco mais sobre o seu livro e também algumas leituras que ela tem feito e que gostaria que nós também pudéssemos ter a oportunidade de ler. Fiquem connosco para ouvir o nosso terceiro e último podcast. E até breve!